Olá, amigos. Domingo, dia 27 de agosto, chegamos aí a 698 dias, fazendo o quê? Gravando a leitura do guia do estudo da Palavra de Deus, a lição da escola sabatina. Estamos aí discorrendo no terceiro trimestre do ano sobre a carta de Paulo aos Efésios. E você que ainda não se inscreveu no canal, mas já acompanha, nos ajude aí a fazer esse canal crescer. Inscreva-se, ative as notificações, compartilhe com seus amigos. Você que chegou agora, também inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, comente, né? Vamos agitar esse canal aí para o YouTube entender que esse canal é relevante, porque a palavra de Deus aqui, como a gente tem dito, é a mais relevante de todo o cosmos, sem dúvidas nenhuma, né? O título de hoje é Conselhos para Esposas Cristãs. Paulo iniciou a sessão sobre o relacionamento com Efésios capítulo 5, verso 21, passagem que conecta com duas partes de Efésios capítulo 5, do verso 1 ao verso 20, e Efésios capítulo 5, do verso 22 ao 33, em que defendeu que os membros da igreja se submetessem uns aos outros, né? Leitura de Marcos capítulo 10, verso 42 ao 45, Romanos capítulo 12, verso 10, Filipenses capítulo 2, versos 3 e verso 4. Os crentes devem fazer isso no temor de Cristo. Efésios 5, 21 fala, né? A primeira de várias vezes que Paulo identificou o relacionamento com Cristo como o mais importante e determinante. Primeiro, né? Questão número 1 aí. O que Paulo quis dizer ao exortar os membros da igreja a se submeter uns aos outros? Como entender esse conceito de Efésios 5, verso 21? Bom, que a orientação de Deus é diferente, e o maior que serve o menor. Como Cristo não veio para ser servido, mas para servir, assim também nós devemos fazer. Paulo também convidou as esposas a se sujeitar ao marido como ao Senhor, Efésios 5, 22, indicando que falava da submissão de esposas aos seus respectivos maridos, né? Leitura de 1 Pedro capítulo 3, versos 1 e verso 5. Quando Paulo disse que as esposas deviam fazer isso como ao Senhor, quis dizer que cada esposa deve se submeter ao marido como se ele fosse o Cristo, ou quis dizer que Cristo é o foco verdadeiro mais elevado da submissão. Com certeza que Cristo é o foco mais elevado da submissão. Como nós temos falado, quando a esposa deve se submeter ao marido, não está chamando ela de tapete, né? Não está chamando ela de capacho. Está dizendo que ela é submissa à missão que Deus confiou ao homem. Nós precisamos buscar entendimento a respeito desse texto, e entender o contexto desse texto, né, amados? À luz de Efésios capítulo 6, verso 7, em que se pede que os escravos sirvam como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, e Colossenses capítulo 3, verso 18, em que as esposas são convidadas a se submeter aos maridos como convém no Senhor. Deve-se optar pelo último, ou seja, Cristo é o foco verdadeiro e mais elevado da submissão. As esposas são crentes que devem honrar a Cristo acima dos maridos. Em Colossenses e em Efésios, Cristo e apenas Ele é identificado como o cabeça da igreja, que é seu corpo. Efésios 1, verso 22, Efésios capítulo 5, verso 23 e Colossenses capítulo 1, verso 18. Sendo Ele o próprio Salvador do corpo, Efésios 5, 23. Por analogia, o marido é o cabeça da esposa, segundo Efésios 5, 23. Sendo que a fidelidade da igreja a Cristo serve como modelo para a lealdade da esposa ao marido. A passagem pressupõe um casamento amoroso e não disfuncional. Esse verso não deve ser interpretado de modo a permitir abusos, de maneira nenhuma. A esposa é companheira, é ajudadora, adjuntora, né? Ela deve estar ao lado do marido, né? Não à frente, não atrás, nem embaixo dos seus pés, muito menos. À luz do que lemos, note esse texto. Leitura de texto de Ellen White, o Lar Adventista, página 92. Se o marido é grosseiro, rude, impetuoso, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é o cabeça da esposa. E que ela deve em tudo ser sujeita a ele, pois ele não é o Senhor, nem é o marido do verdadeiro significado do termo. Capite? Mulher é um ser especial. Mulher foi chamada para ser mãe. A mãe representa o amor de Cristo na terra. Então ela precisa ser cuidada, precisa ser respeitada.
Ela precisa do nosso amor, do nosso carinho, na nossa devoção em termos de demonstração do amor de Cristo através de nós. Precisamos ter esse cuidado, precisamos aprender cada dia mais, para que o nosso casamento fique cada vez mais aprovado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém, amados? Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas Tuas orientações, Senhor, que nos chama a atenção, que nos puxa a orelha quando precisa. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Pai amoroso, um Pai que corrige porque ama. Que nós possamos ter sabedoria e sermos filhos obedientes. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amigos.